Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia, povo abençoado, povo querido, povo eleito do Senhor. Acorda, povo de Deus, acorda, porque tem um dia preparado para mim e para você. Eita, glória a Jesus maravilhoso, quintou aí, querido, quintou aqui também, para a glória de Deus. Vamos vencer mais esse dia, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, clamando a Ele, chamando a presença dEle, abrindo as portas para Ele, falando: Deus, só manda na minha casa, é o Senhor que comanda este lugar, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Paizinho, vai tirando toda a sujeira, tira tudo aquilo que não provém de Ti dentro do meu lar, da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Muitas das vezes nós sentimos a presença do inimigo em nossa casa, nós não fazemos nada. Muitas das vezes ele está andando para lá e para cá, nós estamos sentindo peso, estamos sentindo aquela agonia, aquele sofrimento, muitas brigas, muitas discussões, muitos desentendimentos dentro de casa, e nós não entendemos, não paramos para entender o mundo espiritual. Nós precisamos parar e analisar o mundo espiritual. Muitas das vezes o seu celeiro está sempre ficando muito vazio com muita facilidade. Muitas das vezes bichos dentro de casa, por exemplo, muita formiga, barata, né, ratos. Então tem que estar sempre em vigilância, porque o mundo espiritual, ele é real. E o mundo físico, ele mostra pra gente. Ele vai nos dando, né, ele vai nos dando sinais que o mundo espiritual não está bom. Aquela casa fica pesada, fica um ambiente escuro, um ambiente que às vezes você não quer nem ficar dentro daquela casa, você quer ir embora. Aí você quer mudar de casa, mas na verdade, né, são presença do maligno dentro do nosso lar. E a inveja também, querida, é uma das causas desse peso, essa angústia, que muitas das vezes nós sentimos e nós não entendemos. E eu falo que a inveja, ela é muito pior do que a macumba. Quantas das vezes lá no centro espírita, quando eu era de lá, eu via as pessoas tentando fazer macumba para outra pessoa por causa de inveja. Quantas das vezes eu vi uma pessoa fazendo macumba para o outro, né? Só porque o outro é melhor do que ele, o outro está numa vida melhor que o dele. Então, querido, se blinde. Blinde com a presença do Senhor, você não conhece o coração do outro. Cuidado com quem entra na tua casa. Muitas das vezes temos resistência de chamar a presença de Deus para dentro do nosso lar. Para que essa palhaçada? Para que abrir essa janela? Para que isso? Mas outras pessoas que não era nem para sentar na sua mesa, você leva. Aí depois você tá falando: minha casa tá pesada, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tô vendo vulto, e você não entende. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Amém? Porque ele dá sinais aqui no físico para nós. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso na presença do nosso Abba Pai. E a nossa mensagem de fé hoje está em 1 Samuel 16, amém? 16:7, que vai dizer assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque o que tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. E o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa palavra? Como ele disse ali para Samuel. Samuel foi ali ungir Davi, mas Samuel chegou ali, né? Ele achava que era um dos filhos, né? Que era outros filhos de Jessé, que era mais robusto, mais vistoso. E muitas das vezes eu e você, nós olhamos com esses olhos. Mas Deus, ele não vê dessa maneira. Deus, ele nos enxerga de outra maneira, né? Deus, ele vê o coração, ele não vê a aparência. Ele não vê como que você está vestido, se você está vestido com marca, sem marca, se você tem carro, se você não tem, se você tem uma casa. Não. O Senhor, ele nos enxerga através do coração. E quantas das vezes nós não damos nada para outra pessoa? Quantas das vezes as pessoas não dão nada por nós, mas você não precisa preocupar com isso. Pastora, mas fulano não dá nada por mim. Meu esposo não dá nada por mim. Minha esposa não dá nada por mim. Pastora, lá no meu trabalho eu não sou honrada. Pastora, lá na minha igreja eu não sou honrado. Querido, quem que tem que ver algo em você é Deus, né? Eu lembro quando o Senhor me chamou para o ministério, as pessoas não viam nada em mim. Eu lembro que uma pessoa me disse assim na igreja: você não tem dom nenhum. Você tem que ficar lá no banheiro, lavando o banheiro. Mas você acha que isso me ofendeu? Não, querido, eu amei isso, porque eu amava lavar o banheiro. Isso para mim era uma honra, cuidar da casa do Senhor. Mas eu sempre ouvi a voz do Senhor, o Senhor falando que queria mais de mim. Mas muitas das vezes eu não dava atenção. E às vezes você está olhando para a sua situação, olhando para a sua vida, que ninguém dá nada, de repente você está no fracasso, está no fundo do poço. Mas eu quero te dizer que Deus, ele olha diferente do ser humano.
Você não precisa preocupar com o que o outro pensa a teu respeito. Você não precisa preocupar com o julgamento das outras pessoas, porque as pessoas sempre vão julgar você, de qualquer maneira, né? Se você se acha uma pessoa muito segura, elas vão achar que você é metida. Se você acha uma pessoa muito fracassada, fala, nossa, aquela pessoa está depressiva, né? Porque as pessoas julgam aquilo que elas olham por fora, mas o Senhor, Ele vê por dentro. Ninguém também dava nada para Davi. Davi, ele cuidava de ovelhas no mato, lá no meio da selva, lá onde ele estava, e de repente as pessoas falavam assim, ele tem que ficar lá mesmo, ele lá que é o lugar dele. Mas o Senhor estava preparando ele para um lugar muito grande, né? Então, o lugar que você está agora não importa, porque o Senhor está te preparando para um lugar. Mas nós precisamos mudar nossa mente. Nós precisamos ter comportamento diferente diante de Deus, porque muitas das vezes nós concordamos com a outra pessoa. Nós estamos ali alimentando, né, aquilo que elas estão falando a nosso respeito. Nós precisamos ficar com a palavra, com o que o Senhor fala de nós. E eu lembro quando eu decidi obedecer ao Senhor, fazer a vontade dele, as pessoas falavam assim, ah lá, tá querendo aparecer. Olha, tá querendo aparecer. Eles me chamavam, gente, até de macumbeira, me chamavam de bruxa, me chamavam de várias coisas que eu ouvia falar e era no meio cristão, sabe? Mas eu sei de onde eu saí. Realmente eu vim deste lugar. Eu vim do espiritismo, eu vim de um lugar horrível. Eu passei por muitas coisas lá, mas eu também me preparei lá, porque foi lá que eu fui preparada, neste lugar improvável que eu fui preparada. Se hoje eu sei batalhar espiritualmente, se eu sei trabalhar com linha de frente de libertação, porque eu fui preparada neste lugar, né? Então, não subestime o poder de Deus sobre a sua vida. De repente, a sua vida hoje é um fracasso, mas começa a ouvir a voz do Senhor, começa a escutar a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Não preocupe com o julgamento, porque o julgamento vai acontecer. Se eu fosse escutar o julgamento das outras pessoas, eu não tinha chegado até aqui. Eu não tinha chegado nesse patamar espiritual. Esse lugar que eu cheguei aqui, querido, não quer dizer porque eu sou uma pastora, não. É no patamar espiritual que eu cheguei na presença de Deus. E isso, para mim, é gratificante. Porque eu passei por muitas coisas, eu passei por muitos desertos, eu passei por muito aprendizado, eu passei por muita tristeza, por muitas dores, até chegar na presença do Senhor. E na presença dele, ele não viu como os olhos viu. É uma ex-macumbeira, é uma ex-bruxa, é não sei o quê. Não, o Senhor, ele me viu com os olhos dele, que os olhos dele é maravilhoso. Então você não precisa preocupar com o que os outros pensam. Caminhe, apenas caminhe. Busque a face de Deus. Entra ali no secreto com Deus e se entrega na presença dele, porque tem muita coisa para te revelar. Ele tem muita coisa para te mostrar. Porque o homem, ele vê diferente de Deus. Graças a Deus por isso. Amém, querido? Então você não precisa preocupar com o julgamento dos outros. Ah, mas fulano não vale nada. Ah, mas olha o passado do fulano. O passado ficou para trás. Eis que o Senhor, ele faz coisas novas na minha e na sua vida. Você está preparado para viver o novo do Senhor? Então deixa as críticas de lado. Amém? E apenas caminhe. O Senhor te fala assim essa manhã. Caminhe. Diga o meu povo que ande. Diga o meu povo que marche. Olhe para frente. Ore para o alvo, que é o Senhor. Amém, meu querido? Que o Senhor te abençoe e guie os seus pensamentos e o seu comportamento em nome de Jesus.